Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre toda a igreja. Amém? Graças a Deus, queridos. Uma boa noite. Noite quente, né? Está fazendo um calor de carioca mesmo. Mas esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Sendo calor, sendo chuva, é um dia maravilhoso, porque estamos aqui neste lugar com saúde, com alegria, com prazer em adorar ao Senhor. Por isso, e para isso, eu quero compartilhar com a igreja a palavra do salmista no livro de Salmos, no capítulo 40, a primeira parte do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Você pode repetir comigo essa frase? Uma frase simples, pequena, bem objetiva, de muito significado bíblico. Repita comigo, por favor, junto comigo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Louvado seja o Senhor. Início de 2016, uma breve palavra, mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Nós vivemos um tempo no nosso país, um tempo de insegurança, um tempo talvez que traga para muitos uma certa intranquilidade, mas nós não estamos com a nossa confiança pautada e firmada em fatos e circunstâncias que nos cercam. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa expectativa, e é nisso que nós depositamos a nossa fé para o ano de 2016. O salmista aqui tem uma visão muito interessante. Que palavra maravilhosa! Um hino feito por um homem chamado Davi, aquele que a Bíblia nomeia como sendo o homem segundo o coração de Deus. O interessante é que ele fala essa frase, e eu não sei se você já parou para perceber, para analisá-la, o que o salmista está dizendo nesse momento? Por que ele está dizendo isso nesse salmo? Quando ele diz que ele afirma, ele faz um louvor, os salmos são louvores, não é verdade? Ele faz um louvor, ele escreve esse louvor, ele direciona esse louvor ao mestre de canto. O mestre de canto deve colocar, como um bom músico, deve colocar toda a harmonia, deveria colocar toda a harmonia naquela letra e fazer daquela letra uma música de fato. Eu não sei qual seria a visão do mestre de música, eu não sei se você já parou para perceber isso, mas o contexto nos dá a entender, quando o mestre de música recebe aquela música, o título lá de cima é Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Nós já aprendemos que aquela primeira frase que vem lá em cima, em negrito, ela é uma inserção do autor, do tradutor da Bíblia. Porém, aquela segunda frasezinha que não vem em negrito, que vem embaixo, não é? Aquilo ali faz parte dos escritos originais, inclusive na Bíblia judaica, acaba se tornando o primeiro versículo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. E a gente fica imaginando, Davi fazendo aquela letra, direcionando aquela letra, e o mestre de canto recebendo aquela letra, olhando para Davi, eu sou pobre e necessitado? Como assim, pobre e necessitado? E é sobre isso que nós vamos conversar essa noite.
eu quero falar com vocês sobre 3 tópicos. Para se tornar um grande homem, uma grande mulher, e ser usado como um grande instrumento nas mãos de Deus, além de muitas coisas que nós já aprendemos, eu quero transmitir a vocês mais 3 coisas. Precisamos conhecer as nossas fragilidades, precisamos conhecer e crer no nosso potencial. E, por último, nós precisamos reconhecer que toda a nossa força vem do Senhor. Se nós conseguirmos juntar essas 3 coisas dentro da nossa vida, trazer essas 3 coisas para a nossa visão e conseguirmos viver com base nessas 3 coisas, certamente seremos grandes vencedores nas mãos do Senhor. Precisamos conhecer as nossas fragilidades, precisamos conhecer e crer no nosso potencial, mas precisamos reconhecer que toda a nossa força vem do Senhor. Isso traz equilíbrio para a nossa vida. Davi, quando começa o Salmo, esse mesmo Salmo 40, ele começa dizendo: eu esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu lhe clamei por socorro. Olha que coisa maravilhosa. Um rei, grande rei, o maior rei que Israel teve, o homem que simplesmente uniu o povo em torno de um ideal, em torno de uma única fé, de um único Deus, que fortaleceu Israel, além de unificá-lo, fortaleceu, fez de Israel próspero, um grande reino, rico, próspero, estabelecido, respeitado, um grande rei, que preparou todas as coisas para que o grande templo de Israel fosse construído. Não foi ele que construiu, foi seu filho Salomão, mas foi ele que preparou, ele deixou tudo pronto. Tudo pronto. Tudo que Salomão precisava para construir, Davi tinha deixado para ele construir. Tudo. Esse mesmo rei, esse mesmo homem, ele tinha a capacidade, a humildade, a visão de reconhecer as suas fragilidades. Isso é uma característica muito importante, difícil de se encontrar no ser humano. Quando encontramos essa característica dentro de nós, normalmente há uma tendência de nós escondermos. Nós escondemos as nossas fragilidades. Nós não queremos que os outros fiquem sabendo, conhecendo as nossas fragilidades. E assim nós criamos verdadeiros super-heróis. E é o que nós temos visto por aí. Pastores super-heróis. Homens que se tornam, ou tentam se tornar, ou tentam demonstrar um poderio fora do comum. Davi conhecia cada uma de suas fragilidades. Ele manda essa letra ao seu mestre de canto, não se interessando o que o mestre de canto vai pensar a respeito dele. Não vou fazer isso porque o mestre de canto pode espalhar por aí que eu não sou o grande rei que eles pensam. O mestre de canto pode espalhar por aí dizendo que eu possuo fragilidades, dizendo que eu sou um rei inseguro, talvez um rei medroso. Davi sabia quem ele era, ele não estava preocupado com isso.
Davi conhecia cada uma de suas fragilidades. Ele sabia que era frágil, apesar de ser o grande rei de Israel. Por quê? Porque ele sabia que tudo que ele tinha feito, apesar de todas as suas fragilidades, estavam pautadas em duas coisas: no potencial que ele tinha e no Deus que lhe capacitou todo o seu potencial. Que coisa maravilhosa. Olha como uma coisa está completamente ligada à outra. Fragilidade, potencial e reconhecimento de quem vem a sua força. Isso tornou Davi o grande homem que ele foi. Eu sou pobre e sou necessitado, porque se o Senhor não estiver comigo, eu sei que o meu potencial não me levará aonde eu espero chegar. Eu posso até realizar coisas, porque você com seu potencial, você pode realizar coisas. Há muitos homens que realizam realmente coisas grandiosas. Mas aquilo que realmente tem a capacidade de transformar vidas, aquilo que realmente tem a capacidade de transformar povos, aquilo que tem a capacidade de mudar o rumo da história, seja no seu lar, seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja no seu país, seja no mundo. Aquilo que tem a capacidade de transformar os seus sonhos e os seus projetos para todas essas coisas. Somente o Senhor pode te dar esse potencial e te ajudar a realizar essas coisas. É por isso que muitas das vezes não saímos do lugar, apesar de termos grandes capacidades. Não é incomum você conhecer pessoas e olhar para aquela pessoa e dizer assim, caramba, o cara tem um potencial incrível, não é verdade? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas assim. Você olhar assim, caramba, esse rapaz, essa mulher, tem uma capacidade incrível, mas está ali, não consegue ir avante. Às vezes pode ser uma pessoa até bem-sucedida, mas muitas das vezes nas áreas principais de sua vida, é a área de maior fraqueza. As principais áreas de sua vida é a área emocional, é a área familiar, relacional. Quando você vai conhecer um pouco mais a fundo, apesar de ser uma pessoa completamente realizada financeiramente, você vai conhecer aquela pessoa e você vê que aquela pessoa tem uma carência profunda. E é por isso que muitas pessoas ricas, bem-sucedidas, acabam a sua vida com suicídio. Porque aquilo não é suficiente para transformar a sua vida, para transformar a vida da sua família, para levá-lo adiante. Davi conhecia as suas fragilidades, por isso que ele diz, eu espero confiantemente. Eu espero confiantemente. Eu tenho o meu potencial, eu tenho a minha capacidade, mas os meus planos eu coloquei nas mãos do Senhor. Vou esperar confiantemente e vou realizar todas essas coisas, porque é o Senhor que vai me ajudar a realizá-las. E lá no último versículo, lá na última estrofe, ele prefere terminar dizendo, Senhor, eu estou falando contigo nessa minha oração em forma de hino, porque eu reconheço que eu sou rei. Eu reconheço que eu sou um grande rei. Davi sabia que ele era um grande rei.
Eu reconheço que sou um grande homem. Eu reconheço que sou o homem que fez todas essas coisas por Israel. Eu reconheço que eu sou o homem que deu paz a Israel. Mas eu reconheço que, apesar de tudo isso, eu sou pobre e necessitado, porque é o Senhor quem cuida de mim. Se o Senhor se ausentar da minha presença, se o Senhor se ausentar, por um pouco que o Senhor se ausentar, eu vou me esvair, porque toda a minha força está depositada nas tuas mãos. Davi estava dizendo isso. Que salmo maravilhoso. Davi conhecia as suas fragilidades, mas Davi conhecia e cria no seu potencial. Eu queria que você voltasse no tempo, lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Davi havia sido ungido pelo profeta Samuel, era o profeta de Israel, o grande profeta de Israel, é o profeta do rei, era o profeta que era a voz do Senhor na terra, aquele que ungia e aquele que tirava a unção. E ele mesmo, com Saul sendo rei, ele recebe a ordem de Deus de ungir Davi. E vai atrás do jovem Davi. Unge Davi como rei, apesar do rei ainda estar vivo. Saul ainda estava vivo. Ele unge Davi. E Davi crê naquela unção de Deus e sabia que iria se tornar rei. A partir do versículo 26, conta a história quando ele vai se encontrar com o gigante Golias. Eu queria que você prestasse um pouquinho mais atenção nessa história. E diz assim o texto, 1 Samuel 17, a partir do versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, a Golias, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes agora para ver apenas a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, como que uma pessoa obstinada falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram essas palavras ao rei Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse diretamente ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Conheça as suas fragilidades, mas conheça o seu potencial. Davi, apesar de ser um jovem, acreditava em si próprio. Estava crendo na força que estava dentro dele. E o texto continua: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir, pois ainda és moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha,
Isso lá atrás, Davi lá atrás, estava aprendendo a conhecer as suas fragilidades, mas também conhecer o seu potencial. Quando ele fala com o rei Saul, ele estava realmente acreditando, primeiro porque ele havia sido ungido já pelo profeta Samuel, então ele sabia que Deus não poderia voltar atrás. Se Deus falou, eu serei rei, eu serei rei. Então eu vou ser rei, eu não posso morrer antes de me tornar rei. Então ele sabia que iria para a batalha já vitorioso. De alguma forma, eu vou derrotar o gigante. De alguma forma. Porque Deus falou que eu vou me tornar rei, então não é possível que eu perca. Ele já foi confiante para a batalha. E segundo, porque ele já havia tido experiências anteriores que destacavam o seu potencial de luta. Não é? Ele pegou lá o leão, pegou o urso, apesar de ter estudos que dizem que o leão daquela região, naquela época, não era o leão conhecido, o leão africano, né? Era talvez um leão um pouco mais simples, menor, mas ainda assim é um animal selvático, um animal feroz. Não é tão simples assim. Davi havia aprendido a conhecer e crer no seu potencial. Mas conhecer as suas fragilidades e conhecer o seu potencial não é o suficiente. O que tornava Davi o grande homem? O que tornava Davi o grande rei? É porque ele conhecia as suas fragilidades e sabia que Deus operava nelas. E segundo, é que ele conhecia o seu potencial e sabia que Deus operava no seu potencial também. Que maravilha! Deus opera nas nossas fragilidades e opera no nosso potencial. Que maravilha! Deus opera em todas as áreas de nossa vida. Quando nós chamamos Deus para entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos estudos, Deus vai colocando a sua mão. Ele vai trabalhando as nossas fragilidades porque somos frágeis. Vai trabalhando cada uma delas. Eu não sei quais são as suas, eu conheço as minhas. No início de 2016, já tenho enfrentado as minhas fragilidades. E hoje as fragilidades, essa ansiedade em relação ao ser, está chegando cada vez mais próximo das menores idades. Adolescentes, hoje eu tenho chamado a atenção da igreja acerca dessa questão. Adolescentes hoje estão vivendo problemas que antigamente eram problemas de jovens ou de adultos. Esses problemas já fazem parte do círculo, já fazem parte da vida dos nossos adolescentes. Nós precisamos conhecer as nossas fragilidades e Deus age em cada uma delas. Nós precisamos conhecer o nosso potencial. Eu digo isso também porque normalmente a gente procura conhecer ou destacar as nossas fragilidades e aí entra uma pseuda humildade, né? De dizer, não, eu não sou bom, eu não tenho nenhuma característica boa, eu não sou forte. Irmão, se o Senhor te fez forte, você é forte. Mas saiba que sem Ele você não é forte. Toda a sua força vem do Senhor, mas se Ele te fez forte, você é forte. Segue em frente, vai em frente. Se o Senhor te tem capacitado para isso, abrace a obra que Ele tem te dado. Creia naquilo que o Senhor está formando dentro de você. O dom, a capacidade, o chamado que Ele tem desenvolvido para você, abraça, siga em frente. Não, eu sei que eu tenho essa característica, mas não quero me destacar, senão vão achar que eu estou querendo aparecer. Não é nada disso, Davi não estava preocupado com isso. Os grandes homens de Deus não estavam preocupados com isso, os grandes homens de Deus estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. Portanto, conheça as suas fragilidades. Portanto, conheça e creia no seu potencial. Mas, por favor, homem, mulher, jovem, adolescente, por favor, reconheça que tudo o que você é vem do Senhor.
Essa é a diferença. Talvez nas duas primeiras nós podemos nos igualar ao mundo. Porque Deus age no mundo também. Deus age no crente, age no não crente. Ele age. Nessas duas primeiras partes, conhecer as fragilidades e conhecer e crer no seu potencial, não há muita diferença entre nós e o mundo. O que vai realmente fazer a diferença é reconhecer. A diferença entre o crente e o mundo é que o crente precisa reconhecer, deve reconhecer. O crente reconhece que toda a sua força vem do Senhor. Salmo 18, versículo 31. Versículo 31 ao versículo 36, destaca a visão de Davi. Quando o Senhor livrou Davi das mãos de Saul, Saul ainda rei, lá no início Davi ainda não era o rei. E aí quando Davi é livre, o Senhor livra Davi das mãos de Saul e dos seus inimigos, Davi faz esse cântico. E guarda esse cântico. E diz assim, a partir do versículo 31 ao versículo 36, reconhecendo Davi, dizendo: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Quem revestiu de força, Davi? Quem revestiu de força, Davi? Davi tinha essa visão, essa convicção, essa certeza. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. O salmo continua, Davi apontando para Deus. Foi Ele, foi Ele, foi Ele. Mas isso foi antes de Davi ser rei. Será que ele permaneceu com essa concepção depois? Ou será que ele se tornou rei e aí, naquele momento, bom, agora eu já sou rei, a sua altivez, a sua soberba cresceu ao ponto dele se esquecer do Senhor? Abra comigo 1 Crônicas 29. A partir do versículo 10. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Davi reúne os maiorais, os seus generais, os chefes de todas as famílias, de todas as tribos, e ele focado em construir o templo do Senhor, mesmo sabendo que não seria ele faz todos os preparativos. E aí ele reúne o povo e ele convida o povo a ofertar ao Senhor. E o povo oferta voluntariamente. Veja bem, Davi não fez troca alguma com ninguém. Davi não falou, olha, oferta porque você vai receber. Davi não falou nada disso. Isso é um engodo. Infelizmente eu tenho que falar isso. Isso é um engodo. Não é bíblico. São versículos isolados, textos fora de contextos, usados por um pretexto, para uma finalidade. Não existe barganha com o Senhor. Não existe esse odá-odesse. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Não existe isso.
Davi convida o povo para dar voluntariamente. A partir do versículo 10 diz o seguinte: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Portanto, se o que você tem, dê glória a Deus, que o Senhor te deu, não porque você deu a Ele primeiro, mas porque Ele te amou primeiro. A iniciativa sempre vem do Senhor. Tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, a tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, aleluia, graças te damos e te louvamos o seu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos é que nós te damos. Que coisa maravilhosa. Eu quero encerrar mostrando a visão desse mesmo rei. No Salmo 144. No Salmo 139, versículo 5, primeiro. Mais uma vez ele fala com o Senhor de uma forma muito simples, de uma forma muito sincera. Quando ele diz, Salmo 139, Senhor, tu me sondas e tu me conheces. O versículo 5 diz, tu me cercas por trás e me cercas por diante, e sobre mim põe a tua mão. Que maravilha. Tu me cercas por trás, tu me cercas pela frente, e sobre mim põe a sua mão. Salmo 144, 10. 9, 10, por favor. O rei Davi diz, a ti, ó Deus, entoarei um novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória. O rei dizendo, reconhecendo, a vitória vem do Senhor. Há alguém acima de mim, muito acima de mim, que me capacitou e que me possibilitou alcançar a vitória. E este é o Senhor. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Sabe, queridos, é por isso que os apóstolos olham para Jesus, autor e consumador da fé. É por isso que a igreja primitiva olha para Jesus, o alvo a ser alcançado. É por isso que nós hoje precisamos olhar para Jesus, porque sem Jesus, todos os nossos planos podem até acontecer, mas não terão capacidade para transformar as nossas vidas e para mudar a nossa história.
É por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos. E fala lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu queria que você meditasse nisso essa noite. Eu queria que você, gostaria sinceramente, eu quero sair daqui pensando nisso. Sabe por quê? Porque os desafios estão à nossa frente. 2016 nem começou e os desafios já estão explodindo. E as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Nós vamos piscar os olhos e vamos estar já beirando as Olimpíadas. E depois piscaremos novamente os nossos olhos e já estaremos nas festas de final de ano. E os desafios estão surgindo para nós. E nós precisamos tomar decisões, e muitas das vezes nós fugimos, quando as decisões são difíceis de serem tomadas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque normalmente nós fugimos quando não conhecemos ou quando fugimos das nossas fragilidades. As nossas fragilidades, elas nos enfraquecem. Mas elas estão aí. Elas precisam ser vistas. Elas precisam ser reconhecidas. Elas precisam ser encaradas, porque elas existem. Nós não podemos sublimá-las. Não podemos fingir que nada aconteceu e que elas não existem. Ah, não, Cristo transformou a minha vida. Realmente, Cristo transformou as suas vidas. Mas somos seres humanos. Continuamos com as nossas fragilidades. Teremos, sim, o nosso corpo revestido de glória quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus na sua volta. Até lá, estamos completamente sujeitos às quedas. O Senhor não disse que nós não iríamos cair. Mas Ele nos deu uma certeza: se cair, não ficará prostrado. Porque eu sou o Senhor, estendo a minha mão direita para você, a minha destra fiel, e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então, as nossas fragilidades, elas estão dentro de nós, e nós aprendemos a conviver com elas, de uma forma pacífica, de uma forma serena, de uma forma equilibrada. Porém, essas fragilidades não podem ter a capacidade de nos frear. Essas fragilidades não podem ter a capacidade de nos diminuir, de nos amedrontar, de nos humilhar, de nos fazer sucumbir. Sim, elas estão ali, mas elas são fragilidades que aquele que vive em nós se sobrepõe a todas elas e trabalha em cada uma delas. Por isso nós temos as nossas fragilidades, mas elas estão ali, dominadas, sendo vistas, sendo observadas e sendo cuidadas. Um momento ou outro ficaremos frágeis, ficaremos fracos, mas o Senhor vai nos sustentar e vai nos fortalecer de novo. Por isso, assim como o salmista diz e disse, digamos nós também, esperei confiantemente pelo Senhor. As fragilidades estão ali. Num momento ou outro, nós vamos nos fragilizar. Mas se fragilizar, reconheça o seu potencial. Não, eu preciso crer, eu sou capaz, eu vou conseguir. Mas não apenas isso. Porque se fosse apenas isso, seria uma mensagem de autoajuda. Há muitos por aí que não conhecem o Senhor, que são grandes líderes, que escrevem livros de autoajuda, que vendem milhares e milhões, mas são livros de autoajuda.
Não fique por aí. Reconheça, sim, há essa capacidade em cada um de nós, mas é o Senhor que opera essa capacidade, que faz com que a gente consiga viver e vencer. Mas não uma vitória, assim, uma vitória transitória, mas uma vitória perene, uma vitória verdadeira e uma vitória eterna. E nós vamos vencer, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo o nosso potencial, mas principalmente reconhecendo e crendo que é o Senhor quem opera em nós essa vitória.